No Questione-se de hoje, nós temos que entender a predominância de aceitar, viver e praticar a palavra de Cristo. Você sabia que quem não aceita, não vive e não pratica a palavra de Cristo rejeita o próprio Deus? Bem-vindo a mais um Questione-se, que Deus abençoe você, sua família, parente, amigos e vizinhos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas neste momento, você já é inscrito no canal? Ainda não? Então inscreva-se agora mesmo no canal, clica no sininho para você ser notificado, tem vídeo toda semana e dá aquele like abençoado e ajude-nos a divulgar para todo o Brasil e para o mundo, parente, amigos e vizinhos. Vamos crescer esse canal e Deus vai nos abençoar mais e mais em nome de Jesus. Na própria vida nossa, como ser humano, nós temos que entender que toda a nossa atitude de obedecer o que é certo, vai gerar frutos bons. Mas quando nós desobedecemos o que é certo, nós praticamos o erro. E o erro muitas vezes traz frutos e consequências drásticas, muito arriscadas em nossas vidas. Você está numa estrada, num carro, com a tua família, a estrada está lá com as placas 80 por hora. Quer dizer, se você respeitar, obedecer, é óbvio que você vai conseguir acelerar, fazer as curvas, fazer a subida, a descida, as curvas mais íngremes, descer a serra, subir a serra, a 80 por hora. Algum engenheiro fez aquele cálculo que é uma velocidade segura para andar naquela pista. Mas você desobedece, você não aceita a regra, não aceita o que o engenheiro, o que os estudiosos fizeram, as análises, para chegar àquilo, muito acidente já aconteceu naquelas curvas. Você ignora e você vai a 120 por hora com o seu carro e sua família dentro. Só que aí, a partir do momento que você ignorou, desobedeceu a regra, não aceitou a regra, não aceitou a placa dizendo, você não aceitou o que foi dito, você assumiu um risco de matar você e sua família. E aí foi fazer a curva que era para fazer em 80, foi fazer a 120, 140 por hora, saiu fora da pista, capotou o carro, caiu na serra e matou a família toda. E você sobreviveu e é culpado, um assassino da sua própria família. Então, para toda decisão nossa, que nós não queremos aceitar a realidade, a verdade, a correção, nós não queremos aceitar o que é certo e vamos contra o que é certo, e quando vamos contra, praticamos o erro. E aí você assume o risco de levar consequências drásticas para a sua vida. Assim também é para cada um de nós, estando fora ou dentro da igreja. Porque hoje nós vemos que as pessoas querem estar na igreja, elas querem a bênção, querem a vitória, querem o ouro, querem a prata, mas elas não querem viver a palavra de Deus através de Jesus Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Elas querem entrar na fogueira, querem entrar no sal grosso, quer pegar rosinho, um copinho com água, o anel de José, a arca da aliança, quer pegar pedra para derrubar o seu gigante, quer riqueza, quer ouro, quer prata, prosperidade, quer muita coisa material desta terra, Só se preocupam com isso, mas não querem viver, obedecer, aceitar as palavras de Jesus Cristo, porque muitos, quando nós pregamos essa palavra nos dias de hoje, não aceitam. Muitas vezes até guerreia, contenda, só você olhar nos comentários aí, você vai ver, as opiniões. E não são formadas pelas pessoas pecadoras e ímpias, não. São pessoas que se dizem cristãs, que estão na igreja, mas que rejeitam o evangelho do próprio Jesus. Porque o que eu vos prego, tanto aqui no Questione-se, como na igreja, como num programa de rádio, ou em qualquer material espiritual nas redes sociais que a gente tem, é Bíblia, é a palavra, é o evangelho de Cristo. Eu não prego opinião minha, ideologia minha e nem axiologia minha. Eu prego o que a palavra nos diz. E a maioria das pessoas que rejeitam esta palavra não é o pecador nem o ímpio. Pelo contrário, eles abraçam e gostam. Quem rejeita esta palavra, que nós pregamos, que é a palavra de Deus através de Jesus Cristo, para nós como igreja nos dias de hoje, que está na minha e na sua Bíblia, é o próprio homem, é a própria mulher que se diz cristã. Então vamos ver a consequência do meu e do seu ato de não obedecermos a palavra de Jesus Cristo nos dias de hoje. Olha o que a palavra diz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37 em diante. Se alguém vos considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Então a palavra é bem clara. Paulo, ele é bem claro, ele pega os dois pontos. Ele pega o profeta, ele pega o líder, ele pega o pastor, ele pega o bispo, ele pega o apóstolo, o diácono, o presbítero, todos que fazem a obra, o evangelista. Ele pega os líderes. Por isso ele fala, se alguém se considera profeta, pastor, bispo, apóstolo, diácono, presbítero, obreiro, cooperador, ou espiritual, que aí já vai caindo para as ovelhas, para todo o público. Reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo.
Se alguém ignorar, se alguém rejeitar, se alguém criar desculpas, alternativas, perverter, corromper ou não obedecer, não aceitar o evangelho, os mandamentos do Senhor, que Ele está trazendo para nós, que a Bíblia está trazendo para nós, que a palavra está trazendo para nós, que o Espírito Santo de Deus está me usando para trazer para nós, se nós ignorarmos, no dia do juízo final, seremos ignorados. E se nós ignorarmos aqui na terra, estando dentro da igreja, somos ignorados pelo próprio Jesus. Então ele fala, reforço, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37 e 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça, aceita, abra o seu coração, aquebranta, se humilha aos pés do Senhor, porque são mandamentos do Senhor o que vos escrevo. Não é ideologia de Paulo, é mandamentos do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar esses mandamentos, essas doutrinas, lei da liberdade, a lei perfeita, a lei que Deus deixou através de Cristo, será ignorado. Então tá aí, as pessoas estão na igreja, elas pegam o sal grosso, a rosinha, sacrifica, dá o dinheiro no altar, entra na fogueira, fica pobre, fica liso, rapam a sua conta, mandam você vender aparelhos de som, objeto na sua casa para trazer para a igreja, estão parecendo nóia. Drogado que faz isso, nóia que faz isso. Nóia, ele vende o litificador, ele vende o computador, ele vende o videocassete, não existe mais, né? Vende a televisão para vender para comprar a droga. Hoje tá cheio de nóia na igreja. Eles vendem as coisas em casa para trazer o dinheiro para a igreja, enganando vocês. E não aceitam o evangelho, a verdade, as doutrinas de Cristo. Ignoram, não aceitam as correções. Jesus fala, eu não quero sacrifício, eu não quero o seu dinheiro, eu quero misericórdia, obediência. E o povo vai totalmente ao contrário à palavra de Deus através de Cristo. Então estão ignorando o evangelho, ignorando a palavra, e assim estão sendo ignorados neste lugar, porque estão lá fazendo tudo que o falso profeta Satanás pede para fazer, para roubarem a alma de vocês e levar para o inferno, e as pessoas estão na fome, na miséria, na destruição, passando dificuldade, casamento destruído, família destruída, lares destruídos, e quando você vai lá, olha, mas eu fiz tudo o que você me pediu, tudo o que você falou, e tá tudo desse jeito, cada vez piorando. De duas uma, de três umas, né? De três uma. Vamos orar, a sua fé foi fraca, ou o seu sacrifício foi pequeno. Sacrifica mais, tem uma fé maior, e vamos orar. E aí, você ainda é o culpado do seu problema. Assim é, porque segue a falso profeta, porque quer a facilidade, porque não quer viver as palavras de Deus através de Cristo. Olha o que a palavra diz. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8, diz arte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Lê texto e contexto que não dá tempo de eu trazer para você. Lê texto e contexto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. Você vai ver que ele está corrigindo, exortando, falando de pecado, de erro, de falha. É a doutrina, é a palavra, é as regras de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Então ele fala, quem rejeita estas palavras, estas doutrinas, estas regras, quem rejeita estas coisas não rejeita homem. Então se você rejeita essa pregação, porque não gosta do Gregorute, me acha feio, me acha esquisito, a minha voz não é legal, o meu jeito de pregar, o meu jeito de falar, leva para o lado pessoal, particular, ei, me erra, me esquece. Vamos olhar para Cristo, vamos olhar para Deus. Eu não salvo ninguém. Agora esta palavra e Jesus Cristo salva. Então ele fala, quem rejeita esta palavra, quem rejeita este evangelho, você não está rejeitando a mim, você não está rejeitando ao Gregorute, você está rejeitando o próprio Deus que vem te dando o Espírito Santo para você ser salvo. E olha o que ele fala em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Olha o risco que estamos correndo. Evangelho de João 12, 46 em diante. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. E as próprias palavras, as minhas palavras é quem o julga. E olha só que tremendo, eu quero repetir para você o versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, então, a partir do momento que nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos Cristo. Isso mesmo. Não é rejeitar a palavra de Moisés, a lei e os profetas. Não é rejeitar a palavra da chavinha, da rosinha, da arca da aliança. É rejeitar as palavras de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Ele fala, quem rejeita as minhas palavras, é Jesus falando as palavras dele. Quem rejeita as minhas palavras, ele é bem claro, quem rejeita as minhas palavras, quem não recebe as minhas palavras, rejeita o próprio Jesus. Então vamos ler com calma, Evangelho de João 12, 48. Quem me rejeita
e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no dia do juízo final. Eu vou dizer, fala Deus para este povo aprender. Ô glória, isso é Deus. No dia do juízo final, nenhum de nós seremos julgados pela obediência ou desobediência dos projetos de Deus através de Moisés, a lei e os profetas. Muito pelo contrário, no juízo final nós seremos julgados na obediência para ser salvo da palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje, ou para ser lançado no inferno aqueles que desobedeceram a palavra de Deus através de Cristo na igreja nos dias de hoje. Questione-se. Que palavra, que doutrina você está vivendo? Que palavra você está ignorando? Estão ignorando as palavras de Deus através de Cristo, a qual no dia do juízo final será por elas que nós seremos julgados. Se as desobedecemos, seremos lançados no inferno. Se obedecemos, seremos levados para o reino de Deus. Quantos vão chegar? Mas Deus, eu peguei a arquinha, a aliança, o cajado, eu fiz o sacrifício, eu entrei na fogueira, eu passei pelo manto, eu passei pela cruz, eu peguei o anel de José. Aí Deus fala, isso aí não vai te ajudar em nada para salvar, porque isso aí não soma nada, isso aí é uma coisa que ficou para exemplo, não para prática. Aí ele vai dizer, cadê as doutrinas minhas através do meu filho Jesus para a igreja? O que você viveu depois de Cristo? Você fala, mas nem na minha igreja pregava essas coisas, quando pregava era a multiplicação do pão ou a pescaria milagrosa? Questione-se. Abra os teus olhos. É pela palavra de Deus, através de Cristo, que serão as referências para sermos salvos ou condenados. Questione-se. E até o próximo vídeo.